Família, hoje é só jogão, hein? Brasil e Croácia, Holanda e Argentina. E por isso eu tenho que chegar aqui já no início do vídeo falar da minha parceira 1xBet, uma casa de aposta que tem muita credibilidade no mercado e tá dando aquela moral aqui pro Vasco e em família. Casa de aposta que patrocina Liverpool, PSG, Barcelona. Então, ó, se liga só, se você chegar lá agora, pô, Thiago, vou botar lá 50, 100, 200, até R$1.200, eles vão dobrar pra você aqui usando o cupom Vasco Família, né? O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. E aí, família vascaína, é a hora de garantir a ceia de Natal, final de ano, quem toma aquele refrigerante, quem toma o gelo, porque as cotas aí, as odds estão muito boas. Se você botar a vitória do Brasil, tá pagando 1,40 e uma vitória aí da Holanda, porque eu acho que vai dar aí a semifinal de 98, hein? O que vocês acham? 3,88 aí se botar Holanda. Então, se você é bom de palpite, vai lá na 1xBet, garante lá aquela merreca aí pro final de ano e você vai estar dando uma moral aqui pro Thiagão também. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Tamo junto, 1xBet! É nóis, Vasco e Família! Fui! E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Vasco que já tem aí o seu treinador, né, Maurício Barbieri, seu diretor técnico, Abel Braga, mas ainda não anunciou aí nenhum reforço. Segundo Paulo Brax, o Vasco já teria aí alguns jogadores certos para 2023, mas a gente sabe aí que falta muita coisa. Eu venho falando isso aqui, né? Poxa, você pode não gostar ou gostar do Maurício Barbieri, mas o que eu acho que todo torcedor pensa da mesma forma é o elenco. Tem que ser competitivo, o Vasco tem que montar um bom elenco para que aí sim a gente possa cobrar o Maurício Barbieri da maneira que ele possa ser cobrado. Tudo que ele fez lá no RB Bragantino, foi por isso que ele foi contratado. Eu não acho que tenha parâmetro aí, não dá para igualar essa situação, porque lá no RB Bragantino ele teve tempo para trabalhar sem pressão e aqui no Vasco vai ser totalmente diferente. Existe uma pressão, existe uma mídia em cima, existe uma torcida apaixonada que realmente quer ver um Vasco competitivo em 2023, mas eu torço muito para que o Maurício Barbieri possa fazer um grande trabalho, e esse grande trabalho passa sem sombra de dúvida pelo elenco que vai ser montado, família vascaína. Ontem a gente soube aí, né, que o Thiago Rodrigues ele não vai ficar para 2023 e o Vasco tá correndo atrás aí de um goleiro para ser titular. Informação aqui também de agora a pouco é que o Vasco deve renovar aí com o House, né, goleiro reserva do Vasco, inclusive aqui na minha cidade de Queimados, aqui na Baixada Fluminense, deve renovar por mais um ano, mas o Vasco precisa sim aí de no mínimo 2 goleiros aí para a temporada de 2023. 2 nomes são aqueles mesmo que a gente vinha falando aqui, né, que é o caso do Kehler, do Internacional. Isso é uma informação aí do Atenção Vascaínos, que o Vasco continua monitorando o Kehler, o Marcelo Groi do Grêmio, e também agora o Léo Jardim e também aí o Ivan, né, goleiro que fez muito sucesso aqui na Ponte Preta, foi pro Corinthians, mas numa negociação tá lá no Zenit da Rússia, né, família vascaína. E aí, faço a pergunta pra você, desses 4 goleiros que estão sendo aí monitorados pelo Vasco, tem alguma preferência aí? Quem você gostaria que fosse titular do Vasco? Eu vou te falar uma coisa aqui, cara. Eu conheço muito bem 3 goleiros. O Léo Jardim eu não conheço, né? Ele tá nesse momento aí no Lille da França. Acompanhei aqui através do site Transmarkt se ele vem jogando. Nessa temporada aí de 15 jogos lá no Campeonato Francês, ele agarrou 6, né? Depois nos outros jogos ele foi reserva. Na temporada passada ele teve uma experiência aí na Liga dos Campeões, né? Ele agarrou contra o Chelsea nas oitavas de final, mas também foi uma temporada que ele não foi titular absoluto. Ele começa a ser titular ali do meio da temporada pro final, mas eu não conheço esse jogador, esse goleiro, mas ele vem aí tendo algumas oportunidades lá no futebol francês. O Ivan a gente conhece muito bem, né, fez grande sucesso lá na Ponte Preta, acabou indo pro Corinthians, mas no Corinthians a gente sabe que tem o Cássio lá, que é ídolo da torcida do Corinthians, bom goleiro, e não teve oportunidades, e aí numa negociação aí com o Zenit da Rússia, acabou indo pra lá. Acho um excelente goleiro e queria ver sim o Ivan aí num grande clube do futebol brasileiro. Vejo muito potencial no Ivan, poderia ser uma grande contratação aí do nosso Vascão. O Kehler a gente vem falando aqui
Vaskini, alguns torcedores já comentaram o seguinte, o Kehler teve alguns jogos aí, um turno, mas, cara, os poucos jogos que eu vi do Kehler mostra muito potencial. E é um cara que o Paulo Brax provavelmente conhece muito bem, porque trabalhou lá no Internacional, deve ter visto o desenvolvimento do goleiro, o profissionalismo do goleiro, que quer contar com esse goleiro aqui no nosso Vascão. E o Marcelo Groi, apesar de ser um pouco mais velho aí dos demais, a gente sabe que é um goleiro de muito potencial, fez muito sucesso no Grêmio e também seria aí um grande nome. Tirando aí o Léo Jardim, que eu não conheço, os outros 3 goleiros, assim, gosto muito do Thiago, agradeço muito tudo que ele fez no Vasco esse ano de 2022, foi um cara que ajudou muito o Vasco a conquistar esse acesso. Mais vezes, todos esses nomes aí, o Léo eu não conheço, mas os 3 mais goleiro que o Thiago. Acho Marcelo Groi, o Ivan e o Kehler mais goleiro que o Thiago Rodrigues, então o Vasco já daria aí um salto. Fato é que o Vasco tem que acertar essa situação mais rápido possível, porque sim, é uma função aí muito carente do Vasco e o Vasco precisa de um titular absoluto para 2023, família vascaína. Outro assunto que surgiu hoje também foi aí do meio-campo Vina, que teria sido oferecido para o Vasco. E aí já te faço a pergunta, se você tivesse a caneta na mão, contrataria aí o Vina? E a gente tem que falar dessa situação porque a gente tem 2 jogadores no atual elenco que fazem aquela função ali, que provavelmente, não sei se vão ficar, né, família vascaína? Tem um caso do Nenê, a informação dada ontem foi que foi oferecido para o Nenê um contrato de 4 meses. No término desse contrato ele trabalharia aí na base do Vasco. E aí eu sinceramente, cara, não sei se o Nenê vai aceitar essa proposta. Acho que o Nenê quer jogar mais um ano, de repente ele consegue sim aí um clube de Série A, não sei. Vamos ver como é que vai ser a situação do Nenê. Mesmo que o Nenê tivesse um contrato aí de 1 ano, se o Vasco oferecesse esse contrato, eu não via aí o Nenê para ser titular em 2023. Outro jogador do atual elenco que pode jogar ali naquela função de um organizador, de um meio campo, por estar mais experiente, é o Alex Teixeira, e também não deu uma resposta aí ao contato do Paulo Brax. Paulo Brax falou, né, que já entregou uma proposta ao Alex Teixeira, mas ele não respondeu. Inclusive ele tem proposta do Cruzeiro aqui no futebol brasileiro. A gente viu a informação também aí do Lucas Pedrosa, que tanto ele quanto o Andrei Santos teriam aí exigido, né, o staff do Andrei teria exigido do Vasco um time competitivo, um time mais qualificado, para que tanto o Alex Teixeira, que exigiu isso também, possa ter sucesso, possa realmente mostrar um melhor futebol, tanto quanto o Andrei. Talvez por esse motivo aí, pela demora do Vasco em anunciar as contratações. Claro que eu não sei se existe esse contato do Paulo Brax, não deve ter, né, com o Alex Teixeira, de falar, estamos acertando aqui, o time vai ficar legal, não sei se tem esse contato, mas o Alex Teixeira deve estar esperando aí essa situação do Vasco se reforçar, contratar bons jogadores para ele dar a resposta, ou senão também tá avaliando aí outras possibilidades, como jogar fora do país, dependendo aí também da família, se não quiser ficar aqui no Brasil. Mas eu acho que o Alex Teixeira é um jogador importante para ter uma pré-temporada e ficar também no elenco. E aí surge o nome do Vina. Um jogador, família Vasco, numa função que é muito necessária para o Vasco hoje, me preocupa demais. Um outro nome que o Vasco falou, cogitou bastante, foi do Terence, que também pode jogar por ali, como meia organizador. Também teve o Quinteiro lá do River Plate, mas é uma negociação difícil, mas depois só. Então realmente é uma função que o Vasco necessita muito aí para o lugar do Nenê, para esse meia organizador, que pode ser aí o Vina, que foi oferecido. O Vasco com certeza vai ser analisado esse nome. Não é um jogador que, na minha opinião, vai ter mercado futuro. É um jogador de 31 anos, é para ajudar realmente aqui no Vasco. Cara, eu gosto muito, quero a opinião de vocês, eu gosto muito do futebol do Vina, mas, cara, não traria, porque eu acho que, assim, dentro de campo eu gosto dele, é um cara habilidoso, é um cara que tem boa visão de jogo, um bom chute, chama a responsabilidade. Em clássicos eu acho que ajudaria bastante nessa rivalidade aqui no futebol carioca, mas eu fico meio com a questão aí fora de campo. Não sei se o Vina é comprometido, se é tão profissional. Talvez aí nesse modelo de SAF possa cobrar isso desse profissional e esse profissional poder focar dentro de campo, mas eu fico meio assim com ele, acho ele meio boleirão. Mas, cara, é um bom jogador e numa função que o Vasco necessita demais. Eu quero a opinião de vocês. Lá no Ceará, eu já até comentei isso aqui em outros vídeos, eu falei, o Ceará caiu para a segunda divisão, então não vai conseguir aí manter, claro, diversos jogadores que foram, que devem ganhar muito bem aí no padrão de Série A. A receita cai, o orçamento cai, então esses jogadores não vão ficar. Eu citei aqui na ocasião, citaram muito aqui nos comentários o Steve Mendonça, que eu falei, é um bom nome para jogar na beirada de campo, velocidade. O Vasco ainda não contratou nenhum jogador, esse jogador acabou acertando aí com o Santos. Mas um jogador que eu gosto muito no Ceará e comento aqui de novo é o Fernando Sobral, né? Um segundo volante aí muito bom, cara, fez uma temporada
esse ano que não chamou muito a atenção, mas a temporada de 2021 ele foi muito bem, jogou muita bola, é um segundo volante que tem um poder de marcação, mas encosta bem na frente, tanto que na temporada passada o Internacional tentou a contratação dele, acabou ficando ali no Ceará, então é um nome que eu gosto muito, é um jogador de 27 anos e acho que poderia somar bastante com o Vasco. Sei que o Vasco já contratou o Júnior Urso nessa função, que ele jogaria de segundo volante mais pra frente, mas no Ceará me chama a atenção esse jogador, família vascaína. Mas em relação aí ao Vina, é isso, é uma posição que me preocupa bastante. Falar a verdade, todas estão preocupando, né? O Vasco ainda não acertou com ninguém, será que o Vasco vai ser competitivo? Mas essa função aí de atacante lá de campo, de meio armador, que a gente entende que esses caras mais qualificados, eles vão pedir um pouco mais de salário, né? O Vasco vai demandar um pouco mais do orçamento, porque a gente sabe que os jogadores que jogam mais à frente custam mais, estão me preocupando demais, porque, cara, é aquilo que eu venho falando aqui. Eu vejo muito torcedor, inclusive comentou agora num dos meus vídeos, falando que agora o Vasco é profissional, que realmente existe uma análise e essa demora a gente tem que entender, mas porque não é mais como modelo associativo. E, cara, eu não vejo dessa forma. Isso não tem nada a ver, né? Eu acho que aqui no futebol brasileiro a gente se baseia muito pelo resultado. Se no resultado lá no final do ano o Vasco conseguir uma vaga na pré-Libertadores, na Libertadores, todo esse processo a gente vai falar, realmente, foi um trabalho digno de Vasco, um trabalho profissional, conseguiu. Agora, se esse trabalho, essa demora toda, e o Vasco brigar pra não cair, sabe o que vão falar? Tá vendo aí? Demorou, Paulo Tartaruga Brax, como é que contratou esse profissional? Aqui no futebol brasileiro a gente mede os trabalhos sim pelos resultados. E aí você fala assim, aqui na SAF é diferente. Pô, o Bahia anunciou aí, o Grupo City, um treinador, questão de segundos. E o Vasco demorou tanto aí na sua análise como nas questões também aí de reforço. Então, eu torço pra dar certo, tô preocupado sim com esse time do Vasco, o elenco que vai ser montado, porque se lá atrás falaram que o movimento do mercado estava parado, não. A gente já viu o São Paulo se movimentar com algumas contratações, o Grêmio também, o Atlético Mineiro, né? E aí é o que eu venho falando que me preocupa demais. A minha expectativa no ano de 2023 é que o Vasco conquiste uma vaga pra Libertadores, pré-Libertadores ou Libertadores, é isso que eu imagino. Vendo a movimentação dos outros times que estão muito mais à frente que o Vasco, eu venho falando isso aqui sempre, pega o primeiro colocado ao 11º da Série A, são elencos muito mais preparados, muito mais qualificados que o que o Vasco tem hoje no atual elenco. Então o Vasco tem muito trabalho para fazer, são muitas contratações para fazer e o Vasco tem que acertar. Até falei também aqui em outro vídeo que os nomes que estão sendo aí falados que já estão acertados com o Vasco, que é o caso do Pedro Raul, é um excelente nome pelo momento hoje no futebol, mas é um centroavante que ainda vai ter que se provar no Vasco porque tem uma temporada de muito sucesso no Goiás, mas nos outros times sempre oscilou bastante. Aí você tem o Patrick de Luca, que é uma aposta, você tem o Júnior Urso, que você não sabe, na minha opinião não vem para ser titular. Se fala muito no Bissoli e não acho que é um reforço. E também na última live do Edmundo, o Fábio Azevedo falou do Mateuzinho do Sampaio Corrêa, que é uma grande aposta também. Então, família vascaína, realmente essa questão que muita gente fala aí do profissionalismo, que agora instalou no Vasco, não é por aí não. O profissionalismo ele só vai ser realmente mensurado quando chegar final do ano e o Vasco conquistar bons resultados. E aí a gente vai falar, realmente houve um profissionalismo. Agora, se o resultado foi uma merda, aí com certeza todo mundo vai aí criticar. Pelo menos essa aqui é a minha opinião. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.